Boa tarde a todos e todas, todos sejam bem-vindos a este evento tão importante sobre o centenário da vida do nosso querido e mestre Henrique Cláudio Lima Vaz. É com muita alegria que eu estou aqui como participante e gostaria de agradecer, a FAGE, por essa organização na pessoa da coordenadora Cláudia, que nós já conhecemos, do diretor, de toda a equipe administrativa, da Rose também, que teve esse momento para conhecer. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo tão brilhante sobre a filosofia e a vida do nosso querido Lima Vaz. Então, hoje nós estamos aqui, com dois professores, que vamos trabalhar juntos, É o professor Delmar, conhecido também, jesuíta, doutor, em filosofia, pela Gregoriana, o desafio de pensar o próprio tempo. Esse é o lema, como se diz, total, geral. Mas nós temos uma temática especial também hoje, que é a dialética entre o absoluto e a história. Inclusive, houve um erro aí na hora do início, que tem as raízes cristãs, que foi o evento anterior, e agora nós retomamos a dialética entre o absoluto e a história. Então, o professor Delmar, que é da Unicamp, e o professor também, que é Carlos Roberto Dravin, da FAGE, que teve a oportunidade de conviver e viver com Lima Vaz nesse itinerário filosófico e, creio, também nesse itinerário de comunidade de trabalho. Então, é um assunto que nós vamos tratar hoje com muita realidade, porque nós que tivemos esse conhecimento também, eu fui discente da UFMG no tempo do Padre Vaz, ele foi meu orientador também de dissertação de mestrado, eu tive muita graça, muita orientação e muito também de amizade. E, por isso, estou muito contente de estar aqui, com esses dois professores também, com toda a comunidade que está agora ouvindo, alunos, professores, amigos, neste evento tão importante. Então, agora, eu passaria já, porque o nosso tempo corre demais, o tempo corre, e eu gostaria de realmente trazer aqui a nossa tela, o nosso querido Carlos, professor doutor Carlos Dravin, de uma história que nós sabemos, que também nós conhecemos, em que ele também vai trabalhar essa problemática da dialética, do absoluto e da história. Então, com ele agora a palavra. Seja bem-vindo, professor, a este momento, a este evento. Sem som. Bom, estão me escutando agora? Sim. Tá? Então, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço por esse convite tão honroso da direção, da organização da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em especial da coordenadora do ciclo de debate Lima Vaz 100 anos, que é a professora Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês, e aqui com a professora Marli, e com o professor Delmar, e também agradecendo ao apoio da Rose, porque sem ela seria impossível termos as condições técnicas de fazer essa transmissão. Como falar em tempo tão breve de um tema tão
amplo, tão complexo e, num certo sentido, tão estranho como a dialética entre história e absoluto. Bem, eu não tenho essa pretensão de abordar mesmo esse tema como ele mereceria, não só em si mesmo, mas enquanto é abordado e trabalhado na obra de Lima Vaz. Bem, como é que eu vou, então, tentar fazer, né, uma apresentação sobre essa temática? Eu vou fazer 3 considerações. Uma consideração sobre as coordenadas, algumas coordenadas da obra do Padre Vaz, né? Eu vou chamá-lo a partir de agora, não de Lima Vaz, mas do Padre Vaz, porque isso me dá, né, uma proximidade maior, né, à figura humana que foi o Padre Lima Vaz. Então, uma breve consideração sobre algumas coordenadas da obra do Padre Vaz. Depois, o tema que está sendo objeto aqui da apresentação de hoje, como um eixo fundamental da obra, e uma terceira consideração sobre o deslocamento, que eu estou chamando de deslocamento crítico, ao longo desse eixo fundamental temático, que é o eixo fundamental da relação dialética entre história e absoluto. Sobre a obra do Padre Vaz, as coordenadas que eu queria explicitar são as seguintes. Em primeiro lugar, o ponto, vamos dizer assim, de partida é a opção fundamental que norteou todo o trabalho e toda a vida do Padre Vaz, que é a opção da fé cristã. Quando nós falamos em opção e a relacionamos à fé cristã, isso pode parecer um elemento limitador à envergadura filosófica, à liberdade intelectual do grande pensador que o Padre Vaz foi. Mas nós temos que fazer a seguinte breve observação. Não existe nenhum pensamento, não existe nenhum trabalho filosófico que se faça numa espécie de vácuo cultural. Como o próprio Vaz teorizou, toda filosofia, dos maiores dos filósofos, está enraizada num lugar cultural e histórico. Está enraizada, na fala do Padre Vaz, num topos. Então, nesse sentido, toda filosofia e todo pensamento é tópico. Não existe nenhum pensador que não tenha suas raízes no solo familiar, no solo da sua época, das suas convicções, né, sejam elas convicções religiosas, cristão, ou budista, ou ateu, ou materialista, porque também o ateísmo e o materialismo são convicções, e, portanto, a opção fundamental, existencial pela fé cristã não é uma limitação posta desde o início à envergadura filosófica do trabalho do Padre Vaz. A segunda observação sobre as coordenadas é a atenção permanente que ele teve para os desafios da sua época, os problemas da sua época. Esse é o pano de fundo, inclusive, de todas essas colocações. Nós podemos dizer que essa atenção foi permanente, desde os tempos, ainda estudante, na Faculdade de Filosofia de Nova Friburgo,
quando ele, naquele clima, não é, extremamente, digamos assim, austero da então Faculdade de Filosofia Jesuíta, ele já começou a ler, não é, autores filosóficos fora daqueles manuais escolásticos que eram os manuais adotados, não é, na época, né, curricularmente adotados. Ele começou, por exemplo, a se familiarizar com a ciência moderna, estudando a ciência moderna, a física, e começou também a estudar, sobretudo, o chamado tomismo transcendental, são as versões mais modernas, mais contemporâneas da interpretação do pensamento de São Tomás de Aquino, e até mesmo fazer incursões em campos aparentemente perigosos, como a filosofia da existência, Sartre, né, que estava, digamos assim, na crista da onda, não só na Europa, mas a gente podia dizer no mundo inteiro. Então, já o estudante mostrava a sua inquietação, a sua atenção, não só aos acontecimentos políticos, mas também à interpretação desses acontecimentos políticos. Posteriormente, já professor não, ainda estudante, não é, de pós-graduação na Europa, em Roma, ele também ficou atraído pela chamada nova teologia, né, representada então pela figura polêmica, porque foi um teólogo que foi censurado, né, pelo Vaticano, que foi Henri de Lubac. Né? De Lubac havia publicado um artigo que tinha causado mal-estar, né, nos meios conservadores eclesiásticos e, portanto, ele foi destituído, né, do Instituto Católico de Paris. E Padre Vaz absorveu muito daquela nova teologia, né, na época, sobretudo naquele momento polêmico no início dos anos 50. Retornando ao Brasil, o jovem professor se embrenhou na leitura da filosofia moderna, desde Descartes, porque isso também era fora dos padrões escolásticos, porque era como se a filosofia tivesse terminado, não é, com São Tomás de Aquino, né, no final da Idade Média, e seguiu, então, esse itinerário extremamente metódico de leitura de Descartes até Hegel, e depois se projetando no pensamento contemporâneo pós-hegeliano. Ora, nós sabemos, porque esse é um aspecto da vida do Padre Vaz extraordinariamente conhecido, que essa inquietação dele transbordou, digamos assim, os muros da filosofia escolástica, da Faculdade de Filosofia dos Jesuítas, e transbordou, chegou ao conhecimento dos jovens militantes cristãos, católicos, oriundos da ação católica, vivendo aqueles momentos tão inquietos, de tanta turbulência política, no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Os estudos do Padre Vaz, então, foram reproduzidos, lidos por aqueles militantes católicos que precisavam de alimentos reflexivos, precisavam de alimentos teóricos para sustentar, digamos assim, ao mesmo tempo, uma militância lúcida pela justiça social, naquela época, naquele contexto epocal, sem abdicar a sua identidade cristã. E, portanto, não é, esse transbordamento do pensamento do Padre Vaz, não é, teve uma influência imensa, como nós podemos ver pelos depoimentos, como a gente vê, por exemplo, no depoimento do professor que esteve numa live anterior, que é o professor Paulo Arantes, né?
e de tantos outros, Raul Landim e tantos outros que depois se transformaram em filósofos importantes e que eram jovens, né, estudantes na época. Ora, nós sabemos, então, que o Padre Vaz, embora tivesse essa ressonância do seu pensamento, ele sempre se manteve discreto e sempre se manteve fiel, né, ao seu trabalho metódico de reflexão. Com o golpe civil-militar de 1964, tudo isso foi interrompido de uma maneira que nós poderíamos chamar de brutal, né, que atingiu não só a universidade, mas atingiu o conjunto, né, da sociedade brasileira. Padre Vaz, então, vai sair da Faculdade de Filosofia e vem para Belo Horizonte, onde lecionou longos anos na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e foi acolhido pelo fundador da Faculdade de Filosofia, que era o professor Versiane Veloso, homem de cabeça extraordinariamente aberta e que o acolheu aqui. A partir daí, então, nós podemos imaginar que essa tensão que o Padre Vaz tinha, né, pelos desafios e problemas da sua época, tivesse diminuído, porque o Padre Vaz, então, vai mergulhar, digamos assim, numa vida retirada. Né? Não só porque isso foi quase que uma imposição do acontecimento político catastrófico, que foi o golpe militar de 1964, mas pela própria dinâmica interna do pensamento vaziano. Mas é um erro pensar assim. O Padre Vaz esteve extremamente atento aos acontecimentos, não só os acontecimentos intra-eclesiais, mas também os acontecimentos políticos nacionais e do mundo inteiro. E um dos perigos, né, de nós pensarmos que essa atenção, esse vínculo, essa inserção, né, epocal do Padre Vaz foi abandonada, é interpretar o seu pensamento, a trajetória do seu pensamento, como se fosse uma espécie de transição de uma posição progressista, quando ele, então, influenciou essa militância, digamos assim, essa militância pela justiça social, né, dos universitários, sobretudo os universitários católicos, que ele teria abandonado essa posição progressista para ir se tornando cada vez mais conservador. Ou seja, que do ponto de vista assim, que é facilmente visível na obra dele, ele teria deixado de ser, não é, uma espécie de antecessor, de precursor da teologia da libertação, no final dos anos 50, para se converter, não é, a uma posição conservadora e um crítico da teologia da libertação. E, portanto, o Padre Vaz teria, digamos assim, não só adotado uma posição conservadora, mas até mesmo uma feição tradicionalista no seu pensamento. Eu quero aqui marcar, não é, uma visão completamente antagônica a isso. O Padre Vaz não pode, uma obra de tamanha importância como o Padre Vaz, não pode ser lida sobre esses critérios. Não pode ser. Seria uma banalização, uma espécie de caricatura de uma obra tão complexa. Na verdade, o Padre Vaz esteve extremamente atento aos acontecimentos. Então, e não só atento aos acontecimentos, mas os interpretando criticamente. Então, a primeira consideração sobre a obra é a opção fundamental existencial da fé cristã, que não o limita. A segunda é a atenção a esse desdobramento epocal.
E a terceira é a transposição filosófica, a transposição, não é, para uma trama argumentativa extraordinariamente rigorosa, tanto da opção cristã quanto da atenção aos acontecimentos. Na verdade, a gente pode dizer que o Padre Vaz, ele explicitou, não é, na sua obra aquela ideia tão conhecida que Hegel coloca no prefácio à filosofia do direito, em que a filosofia é o seu tempo captado no pensamento. E sobre essa terceira consideração, né, essa terceira coordenada, são 3 coordenadas, eu passo a segunda consideração. Ora, na segunda consideração, então, como se deu essa transposição filosófica? De diversas formas. E seria um despropósito tentar, né, por tão pouco tempo, resumir, né, condensar, né, como que o Padre Vaz, em obra tão longa, ele e tão abundante, tão fecunda, ele tentou fazer essa transposição. Na verdade, eu vou apenas dizer que um dos eixos para a leitura dessa obra, e é um eixo que atravessa toda a obra, desde aqueles textos que transbordaram para a militância católica, né? Que eu estou aqui evitando falar de esquerda, mas vamos dizer assim, para a militância católica de esquerda no final dos anos 50, até nas críticas que ele efetivamente fez a certos aspectos da teologia da libertação, como, por exemplo, no texto que foi um texto controvertido, que ele publicou na Síntese, e que aparece republicado no primeiro volume dos seus escritos filosóficos, que é Cristianismo e Pensamento Utópico, a propósito da teologia da libertação, de 1984. Mas por todo esse itinerário, e mesmo posteriormente, nós podemos traçar, como uma espécie de linha axial, ou seja, como um eixo fundamental de leitura, essa dialética entre a história e o absoluto. Portanto, esse tema é um tema privilegiado. E agora, então, eu já passo rapidamente à terceira consideração. Mas como tratar esse tema? Que tema, afinal, que no início eu chamei de estranho, é esse? Por que é um tema estranho? Ora, se eu falo que o Padre Vaz foi um observador atento e um intérprete atento dos acontecimentos, portanto, da história, o que acontece quando nós falamos na temática absoluto história? É óbvio, parece óbvio, que se nós falamos em história, nós não podemos falar em absoluto, porque, por princípio, o absoluto é transhistórico. Se o absoluto é transhistórico, como é que nós podemos querer inserir ou articular absoluto e história? Ora, isso parece provir, e por isso que eu fiz a primeira consideração sobre a fé cristã, isso parece provir de uma espécie de apologética, ou seja, o Padre Vaz, com o intuito de oferecer àquela juventude militante, aquela juventude católica, que não se coadunava com o conservadorismo social tão disseminado na igreja da época, e que tinha que estar em permanente confronto, mas também permanente compromisso com os marxistas, oferecer alguma coisa para eles. Então vamos salvar, digamos assim, o absoluto, mas reunir o absoluto à história. Coisas seriam evidentemente incompatíveis.
Ou seja, né, essa temática não seria mais do que uma espécie de inserção dogmática, no sentido pejorativo do termo, uma inserção dogmática de Deus na história. Afinal de contas, ele era padre jesuíta, né? Mas o que fazer diante disso? Ora, Padre Vaz, né, não, em momento algum, ele abdicou, né, nessa temática que persiste, inclusive na sua crítica, que não é uma crítica que possa ser simplesmente generalizada, mas é uma crítica teórica, e nós podemos dizer uma crítica teológica à teologia da libertação. Ele sempre foi fiel aos desdobramentos do tema da dialética absoluto-história. Ora, mas como que nós podemos, então, né, resolver esse impasse, já que o absoluto é transhistórico? A grande solução com que ele teve que se deparar, e que alimentou uma polêmica forte, né, do Padre Vaz, mas não uma polêmica superficial, uma polêmica ao sabor, digamos assim, de vicissitudes ideológicas de superfície, mas uma polêmica profunda, um exame profundo, que foi a polêmica justamente com o marxismo, porque é uma das maneiras de resolver esse impasse. O absoluto é transhistórico, e ele só pode ser inserido na história através de uma espécie de arbítrio dogmático, uma espécie de solução mágica e religiosa, né, para as contradições da história. Então, nós podemos resolver esse impasse através do recurso proposto por Marx. O que é o absoluto? O absoluto aí é uma espécie de imperativo da realização da humanidade na imanência da história. Ou seja, né, falando como jovem Marx, o que é o absoluto? O absoluto não é aquilo, né, que está fora, que é transhistórico, que é uma projeção imaginária da essência humana, né? Feuerbach dizia, né, lá na essência do cristianismo, que Deus é uma projeção imaginária, né, da essência humana. Mais que o absoluto, agora, né, se nós invertermos essa projeção imaginária, nós reencontramos o absoluto na imanência da história. O que é o absoluto? É a essência humana. Mas não é a essência humana já posta de uma vez por todas. É a essência humana num processo de realização, de devir no tempo. Ou seja, é o advir do absoluto no tempo. E essa solução que foi rejeitada, Pedro Padre Vaz, e foi rejeitada nos seus textos iniciais, desde Cristianismo e Consciência Histórica, que é um texto publicado em 1960, até as críticas que ele fez à teologia da libertação, nesse texto que eu já citei, de 1984, e que vai desaguar nos seus tratados sistemáticos de antropologia e de ética. Ou seja, a polêmica em relação a essa solução se deu não como um arbítrio, digamos assim, de uma apologética religiosa, mas como um aprofundamento do pensamento dessa temática axial, que é a relação absoluto-história. Ora, como é que nós podemos entender isso? Estou com medo já de ter estourado o tempo, mas eu preciso falar pelo menos isso, né? Como é que nós podemos entender isso? Será que é porque, afinal de contas, é uma homenagem ao Padre Vaz, eu conheci ele, né? Eu tive a imensa honra de saudá-lo quando ele recebeu o título de professor emérito, né? Que eu chamei de mestre incomparável, porque eu nunca encontrei ninguém
com tamanho conhecimento e lucidez filosóficas, como Parivaz. Então, por isso, né? Afinal de contas, preço que se paga ao afeto? Não, não. Porque no texto Cristianismo e Consciência Histórica, que, vamos dizer assim, foi um texto atacado pelo conservadorismo religioso e católico da época, Parivaz não fez nenhuma concessão a essa solução marxista. Não fez nenhuma concessão. O Parivaz, ele vai dizer nesse texto, que é um texto que tem, inclusive, uma nítida inspiração na nova teologia, né, por exemplo, de Henri de Lubac. O Parivaz vai mostrar nesse texto que há um perigo quando se abdica do absoluto ou quando se o imanentiza radicalmente de uma absolutização da história na perspectiva de uma espécie daquilo, isso é uma expressão que ele usa nesse texto de 1960, de uma espécie de humanismo prometeísta, ou seja, de um humanismo que joga todas as suas fichas num progresso histórico, em que a ação humana, por exemplo, a ação transformadora de luta contra a injustiça social, né, na luta de classes, que ele não nega na sua crítica à teologia da libertação, a realidade da luta de classes. O que ele critica é colocar a luta de classes como, digamos assim, uma espécie de quadro hermenêutico total na leitura da história, como logos da história, como ele diz. Mas a realidade da luta de classes, ele admite, mesmo no seu texto de 1984. Então, a questão é, o humanismo prometeísta aposta suas fichas, que essa luta de classes, que a luta da justiça, ela já tem uma garantia prévia, que é um progresso da história. Isso leva a uma extraordinária miopia em relação às imensas catástrofes históricas que foram vividas no século XX. Porque é como se houvesse uma espécie de estranha aliança entre a praxis na luta social, na luta pela justiça, e o progresso que já está, digamos assim, miticamente garantido. Ora, mas quando o progresso não no sentido de crescimento econômico, mas quando o progresso humano, progresso da justiça, ele é desmentido, então a prática, a praxis, a luta pela justiça tende a desmoronar. Ou seja, não é? O que o Padre Vaz percebeu com extraordinária lucidez foram as tragédias da modernidade. Aquele trágico moderno. E esse trágico moderno, que é real, basta pensar, né, nos totalitarismos do século XX, basta pensar, né, na ameaça nuclear, que não desapareceu, está aí, né, a possibilidade da autodestruição da espécie está aí, na ordem do dia. Não desapareceu com o fim da Guerra Fria. Quando se pensa na terrível catástrofe ecológica, e quando nós hoje sentimos o sabor, né, dessa tragédia moderna na pandemia, então, quando nós, né, reconhecemos que essa dimensão trágica, ela é uma dimensão real da história moderna e da nossa modernidade contemporânea, isto não deve servir para que nós abandonemos a ação histórica, para que nós deixemos de apostar na ética. Ou seja, por que nós não deixamos? Quando nós chegamos à conclusão que, bom, afinal de contas, o progresso não está do nosso lado, ou que não existem leis históricas que garantam, por exemplo, a
a ida da história para, né, uma realização humana, de emancipação, mesmo não existindo essas leis, nós devemos, vamos dizer assim, ver a história, para usar uma expressão de Theodor Adorno, sub specie redentionis, sobre a ótica da redenção. Por quê? Né? Exatamente porque a ótica da redenção é uma ótica que está fundada, que está enraizada naquele evento, né, que é o evento central, o evento teândrico, né, o evento crístico, não é? Que é exatamente o absoluto na história. Portanto, a ideia da dialética do absoluto e da história, ela é uma ideia axial no pensamento do Padre Vaz. Desde o início daqueles textos ditos progressistas e precursores, digamos, da teologia da libertação, até na crítica da teologia da libertação, e nesses aspectos, e não um descarte da luta pela justiça. E só para terminar, não é, a minha fala, não é, por que isso não é apenas, então, uma profissão de fé? Já falou evento crístico, está aí. Por que não? Porque que isto é, na verdade, uma exigência de inteligibilidade. Ou seja, não é? No caso, na advertência que o Padre Vaz coloca no primeiro volume dos seus escritos filosóficos, ele menciona, né, a Intellectus Fidei, né, a expressão de Etienne Gilson, da fé geradora de razão. É porque essa opção existencial gera razões. E gera aqui, né, a exigência de inteligibilidade da história, mesmo quando nós não temos mais ao nosso lado a garantia do progresso, a certeza de que a história é regida por leis férreas, que existem leis históricas que estão garantindo o progresso, que garante, vamos falar, né, uma palavra que as pessoas têm um pouco de medo, né, que garantem, por exemplo, uma revolução social. Né? Mesmo quando não há garantia, mesmo assim, é possível ler a inteligibilidade da história, inclusive dos fracassos históricos. Os milhões de mortos nos campos de concentração, nas lutas sociais. Como que nós vamos lidar com isso? Não é? Como é que nós vamos falar? E os milhares de mortos, de lutadores pela justiça, pelos direitos humanos. Aquilo foi só fracasso? Não. Aquilo tem que ser visto por uma certa inteligibilidade. E, portanto, não é, o absoluto é essa exigência de persistir na inteligibilidade e no sentido, mesmo quando nós não temos mais evidências de que a história caminhe, digamos assim, para um final glorioso. Isso não é uma forma de escatologismo, que o Padre Vaz critica já no seu primeiro lá texto, de escatologismo cristão que abdica, digamos assim, do valor da história, do valor das lutas sociais e políticas. Não. Né? Não é um escatologismo, mas é uma fidelidade àquilo que seria, né, essa espécie de sentido encarnado, esse sentido para o sofrimento, para o padecimento humano, não só como sentido vivido, mas como sentido transposto ao plano do discurso filosófico. Né? Portanto, ou seja, como exigência dialética, ou seja, exigência racional, argumentada,
de inteligibilidade da história. Bom, em síntese, é isso que eu queria falar, e peço já previamente desculpas pelo abuso da atenção e do tempo de vocês. Muito obrigado, minhas queridas, meus queridos aí que estão presentes. Então, agradecemos todo esse contexto cristão e filosófico do Lima Vaz, do nosso professor Lima Vaz, quando o professor Carlos Draghi, ele recolhe as raízes entre a fé também e a razão, e, de modo especial, o domínio da cultura ocidental, ou seja, da cultura cristã, como dizia o próprio Lima Vaz, que domina toda a filosofia ocidental. Então, eu queria citar muito, porque hoje é uma problemática muito atual entre a relação cristianismo e ética, cristianismo e moral. Então, seria uma pergunta mais tarde que a gente poderia também discutir aqui, que tem implícito essa raiz cristã. Esse é um modo que eu achei que realmente nós poderíamos ter um debate ainda sobre essa relação. E o segundo contexto do absoluto, que é outra palavra para nós e para os mais jovens, que absoluto é esse mesmo? Que nós falamos principalmente da filosofia transcendental, no pensamento de Hegel, uns dizem que é o homem, outros dizem que é a natureza, outros dizem que é Deus. Então, como que foi que Lima Vaz foi caminhando dialeticamente para chegar a esse Deus, como absoluto? Essa palavra absoluta, ela é muito enigmática também, apesar de ser uma relação, é como que se formou essa consciência para isso também. Essas são as perguntas que ficaram angustiadas também, que depois, no debate, ele poderia acrescentar, ou que o professor Delmar agora poderá também, no mesmo caminho, que ele vai apresentar, a dialética, o absoluto e a história. Então, agora vamos ouvir, agradecemos o professor Draghi e também a presença de todos, essa contribuição que é infindável, não se termina essa dialética aí no passado e no presente e na contemporaneidade. Então, a gente só tem de agradecer. Então, vamos agora ouvir o nosso colega, que vai também da Unicap, doutor, que vai nos também contribuir nessa relação dialética, história e absoluto. Com a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria participar desse evento, desse ciclo de debates sobre o centenário do Padre Vaz 100 anos, e mais ainda ao lado do professor Draghi e de você, professora Marli, pessoas que conheceram tão de perto o Padre Vaz, nosso querido e saudoso mestre. Eu gostaria de saudar outras pessoas que estão nos assistindo. Estou vendo aqui ex-alunos, ex-colegas da FAG, esse lugar no qual eu vivi nos últimos 19 anos, praticamente, ou 14 anos, mais precisamente, e que deixei assim com muitas saudades. Mas aproveito para desejar a todos um bom São João. Hoje aqui estamos no Nordeste, aqui é feriado, não se trabalha no dia de hoje, é um dia festivo, é como Natal, e as pessoas saúdam umas às outras, desejando um bom São João. Isso eu queria lembrar os meus colegas da FAG, também os colegas jesuítas e também leigos. Estou vendo aqui o professor Edio, o professor Elton, colegas como ex-alunos como o Guilherme, o Leonardo, os dois Leonardo, aliás, tudo mais. Eu queria começar minha fala trazendo um texto do Padre Vaz, que ele foi uma aula que ele deu nas comemorações dos seus 70 anos,
E Padre Vaz dizia: a filosofia é anamnesis, recordação, e é noesis, pensamento. Na verdade, toda cultura é anamnética, pois nem os indivíduos, nem as sociedades podem viver sem continuamente recuperar sua vida vivida, seu passado, para neles prescrutar as razões da sua vida presente. Mas a filosofia assume como tarefa pensar tematicamente o seu próprio passado. Unir anamnesis e noesis é, nessa rememoração pensante, reinventar os problemas que lhe deram origem e assim cumprir o destino que ainda, segundo Hegel, está inscrito na sua própria essência. Captar o tempo no conceito. O tempo que foi e o tempo que flui no agora do filosofar. É essa modalização temporal do ato filosófico que torna a filosofia estruturalmente moderna. A filosofia que não o for, não é filosofia, mas inventário ou arqueologia de ideias mortas. Esse texto que eu utilizei aqui como epígrafe dessa minha fala é para dizer que o tema de hoje, a dialética entre o absoluto e a história, é um tema que, como já bem disse o professor Dravin, sempre esteve presente no pensamento do Padre Vaz. Então, dialética esteve sempre presente na reflexão do Padre Vaz, e uma prova disso é sua tese de doutorado, que foi escrita originalmente em latim, e que nós temos hoje a tradução do professor Juvenal Savian Filho, que ficou assim enunciada: Contemplação e Dialética nos Diálogos Platônicos. Nesse texto, o Padre Vaz se contrapõe a um grande estudioso, que foi o padre dominicano, autor de Festugière, autor de Contemplação e Vida Contemplativa em Platão, segundo Platão. E Padre Vaz justamente mostra esse imbricamento que há entre absoluto e história, no caso ali, olhando especificamente por que é importante olhar em Platão mais a sua epistemologia. Uma outra coisa que eu queria sublinhar aqui, que já foi dita muito bem pelo professor Dravin, é que a filosofia de Padre Vaz é toda ela marcada pelo cristianismo, sem deixar de ser uma filosofia. Padre Vaz é um filósofo cristão e que faz uma filosofia cristã, isto é, isto implica dizer que o impulso originário de sua reflexão filosófica tem seu ponto de partida na experiência cristã do transcendente. Ele mesmo afirma quando diz se reconhecer numa linha filosófica especificamente cristã. Nesse sentido, a gente tem de evitar a dar a Padre Vaz aqueles rótulos aos quais ele foi sempre bastante reticente, que foram os rótulos de ser um platônico, ou um tomista, que ele gostaria, ou um hegeliano. Citando esses três nomes, eu queria lembrar aqui o professor Herrero, que foi um grande estudioso do Padre Vaz, e quando o professor Herrero, num texto, aliás, estou vendo o professor Marcelo Perini, que o professor Marcelo Perini organizou diálogos com a cultura contemporânea, naquele mundo de autores e filósofos conhecidos por Padre Vaz, o professor Herrero elege somente três, né? Platão, Tomás e Hegel, como aqueles mestres de Padre Vaz, mas que ele sempre manteve a sua proposta original, que justamente via esse imbricamento entre o absoluto e a história. Isso a gente pode tirar, por exemplo, do início do texto da Metafísica. Aristóteles diz, naquele texto, numa tradução possível, pode ser que a natureza impele todos os seres humanos ao saber.
Isso tem a ver com uma espécie assim de inquietação metafísica que está íncita em todo o ser humano, e é a isso que o filósofo procura se dedicar. Então vejam que o que Padre Vaz, já naquela tese de doutorado, em que ele versou sobre a contemplação dialética nos diálogos platônicos, ele procura observar a importância de nós, seres humanos, enquanto seres que conhecem, seres de linguagem, seres que possuem uma capacidade discursiva. E isso faz surgir no ser humano, faz a gente encontrar-se com o ser humano, que é, antes de tudo, uma presença espiritual. Então, para nós, a vida não é só vida, mas é uma vida vivida, é uma vida pensada, e é isso que acontece quando nós fazemos as nossas experiências. E essas experiências, a experiência que Padre Vaz, numa profundidade, ao mesmo tempo numa síntese, diz o que é a experiência, senão uma interpenetração de presenças. Nós nos sabemos como esse ser no mundo, esse ser com os outros, e esse ser que está diante de si mesmo, e que nós podemos ver que é um ser aberto à transcendência. E é nesse sentido que toda a argumentação lógica de Padre Vaz, ela gira em torno de 3 momentos, não é? Que são a natureza enquanto dado, o ser humano enquanto um sujeito ou um espírito, ou essa presença espiritual, e aquilo que ele chama de a forma simbólica, ou a cultura. E aí nós temos um único modo de existir de nós, seres humanos, que é nós existimos, somos um ser de natureza, mas, ao mesmo tempo, essa natureza está totalmente, por assim dizer, entranhada, enraizada numa, por assim dizer, segunda natureza, que é a cultura. E o ser humano, portanto, é este ser que medeia ou mediatiza essa relação, seja com a natureza, enquanto dado, ou seja com as formas simbólicas, enquanto sentido ou significado. Então, o que fica aqui para a gente como algo claro é que nós somos esses seres espirituais. E o espírito, que é uma das categorias fundamentais, se não a categoria fundamental da estrutura do ser humano, é uma noção coextensiva ao ser. É por isso que em toda a reflexão de Lima Vaz, o ser humano ele é compreendido como um ser capax entes, capaz do ser. Ele tem essa capacidade de acolher em si o próprio ser. E aqui vale muito a advertência do professor Herrero ao dizer que Padre Vaz não pode ser um hegeliano. Justamente porque em Hegel, tudo o que nós temos, segundo a reflexão de Herrero, não é que todo esse elemento do dado, para Hegel, nunca pode ser um verdadeiro dom. E é isso que está na raiz, na compreensão de Padre Vaz do absoluto, porque justamente o absoluto, nessa visão que ele tem, ele é, antes de tudo, um dom. Um dom que, por assim dizer, se derrama, se coloca diante de nós, seres humanos. Nós sabemos que Padre Vaz, ele faz, portanto, essa compreensão de dialética, né? Uma das definições bonitas que ele dá na dialética está nos escritos de Filosofia 3, não é? Em que ele diz que a dialética se enraiza no terreno da vida vivida, e é a partir das aporias nela presentes que o caminho dialético começa e desdobra-se em estágios.
E naquele texto ele está olhando especificamente Platão, não é? E fala dessa ascensão das ideias, não é? E aí nós temos que olhar a dialética, antes de tudo, como essa capacidade de diálogo, ou a capacidade de linguagem que nós temos, uma linguagem que pode chegar a um nível, como chegou Platão, a elaborar um discurso sobre as ideias, e depois, naquela ideia fontal para Platão, que naquele texto o Padre Vaz une, seja a visão da República com a visão do Parmênides, que é a ideia suprema do um bem, ou do um no bem. Então, em toda essa disposição, né, e aí é importante aquela perspectiva de Lima Vaz, que é sempre fazer filosofia fazendo história da filosofia. E, nessa tarefa, portanto, rememorar não é simplesmente descrever nem inventar ruínas, mas é justamente fazer essa síntese que vai comportar esse itinerário nesses três grandes autores, que, sem dúvida, foram os três autores que Lima Vaz mais percorreu, a saber, Platão, Tomás de Aquino e Hegel. E aí nós temos uma visão específica que ele tem do próprio cristianismo. Por quê? Porque para o cristianismo o homem, né, um texto tirado dos escritos de Filosofia 3, Padre Vaz diz: o homem no cristianismo não gira mais em torno de uma ordem das coisas, mas em torno daquele centro absoluto que é Deus. Então vejam que esse absoluto, que em outros textos ele vai falar que pode ser tido na sua formalidade ou na sua realidade, e na sua formalidade tomaríamos mais o discurso embasado na filosofia grega, não é? Em que houve essa subida, essa ascensão até as ideias, caminho que foi realizado por Platão. E também, se a gente tomar outra grande matriz do Ocidente, que é o discurso bíblico cristão, esse absoluto que se doa naquilo que, desde o ponto de vista da teologia, se chama de revelação. Então vejam que tudo que está em torno aí é que esse absoluto que se dá não por necessidade, mas por liberdade. E é justamente esse aspecto da liberdade que faz Lima Vaz ser esse filósofo que se mantém coerente nos seus textos. Desde aqueles textos originais, que agora nós temos acesso da tradução latina de sua tese, em que ele falou ali em um absoluto de exigência pela própria capacidade cognitiva do ser humano, até aos textos mais recentes em que ele apresenta, não é, que foi a grande crise do século XIII, em que ele chama disso justamente as raízes da modernidade, porque na grande síntese de Tomás de Aquino, nós passamos, portanto, de algo, né, de uma ontologia da pura essência para uma ontologia da existência. É esse existente, ou esse esse, né, que é o grande centro. Né? Então, nós sabemos que, como o discurso do ser humano, ele é sempre um discurso, como é que a gente pode dizer assim, imperfeito, ele sempre pede um esclarecimento, e aqui vale o que Padre Vaz sempre insiste, como é o ser humano. A definição que ele dá de ser humano na antropologia filosófica, uma delas é que o ser humano é esse ser que quer se auto-exprimir, que quer sair de si mesmo. E isso a gente pode resumir naquilo que é o eu sou. O eu sou, que é o grande construtor de tudo que o ser humano fez, isto é, a obra histórica, a realização histórica, aquilo que são os fatos que nós damos sentido. E aí nós temos as várias formas em que nós, seres humanos,
enquanto seres históricos estamos, não é? Mas que nós temos, portanto, nós todos participamos desse processo. Por isso que a história, que é a obra humana, não é? A história que é a obra humana, ela é, por assim dizer, invadida pelo absoluto. Invadida não no sentido de diminuição, mas é invadida no sentido de que, porque nós temos o Logos, a razão, esse Logos pede, exige e, por assim dizer, nos impele a nós perguntarmos pelo absoluto. E aí, nessa tensão que existe entre o finito do ser humano e o infinito do absoluto, nós temos em nós mesmos esse elemento que é a consciência de que nós vivemos essa dialética entre intenção e expressão. E aquilo que é o absoluto, enquanto aquilo que está implicado no dinamismo da nossa intenção, esse absoluto só pode ser, não é, como nós, isto é, um sujeito. Ele só pode ser, portanto, aquilo que depois os cristãos chamam de Deus, que é uma subjetividade, não é, no sentido de que é um alguém, mas um alguém que se, por assim dizer, caminha ao nosso lado, caminha conosco. Então, nesse sentido, aquilo que é a ordem com a qual o Padre Vaz organiza a sua antropologia filosófica, aquelas categorias de estrutura, né? Depois as categorias de relação e aquelas categorias de unificação ou unidade, não é? A gente vê que tudo faz tudo faz um caminho que vai culminar nessa nossa condição de sermos capazes de nos encontrar com o ser. E é isso que a obra de Padre Vaz tem a nos ensinar, não é? Tem a nos dizer, enquanto seres humanos que estamos hoje no nosso tempo, não é? Com os nossos problemas que estamos vivendo, e que temos essa tarefa de nos colocar nessa trajetória, nesse itinerário, de nos perguntarmos, não é, de onde viemos e para onde vamos. Não é? E é isso. Queria agradecer a todos. Vamos agora ao debate. Muito obrigado. Então, agradecemos de modo especial agora ao professor Delmar, né, que é o fundador do grupo Lima Vaz, GEVAS, não é? Que está cada dia aumentando mais no Brasil, não sei se lá fora, mas no Brasil já tem, como se diz, um trem já, não é? Quer dizer, muita gente, e que vale a pena, convidando também os nossos alunos, docentes, discentes, porque vale, não digo nem vale a pena, é a palavra mais atual, não é? Mas realmente, cada dia mais que a gente ouve os especialistas, não é? Aqueles que conviveram também com o Padre Lima Vaz, a gente sente que há uma necessidade, nós, não é? Quer dizer, nós, de aprofundar cada vez mais esse caminho da filosofia de Lima Vaz. Não é? Então, até um testemunho meu, que cada vez que eu estudo um texto, que leio um texto, do Lima Vaz, me dá esse estímulo para poder aprofundar cada vez mais. Então, agora, agradeço de modo especial, professor Delmar, professor Carlos de Travin, e agora vamos passar para as perguntas, não é? Que estão aqui já muitas. Vamos ver aqui o Fábio Rabelo, né, vou ler. O absoluto, para ser absoluto, não precisa ser imanente e transcendente?
Então, a problemática do absoluto, não é? José Tadeu Batista. Quem poderá compreender o absoluto enquanto transhistórico na história? Guilherme Oliveira. Será que a crítica do Padre Vaz aos textos de Marx não ataca mais a representação feita da obra de Marx pelos marxistas do que propriamente a obra do próprio Marx? Interessante, não é? A nossa querida Cláudia aqui, não é? A relação com o absoluto é fundamental para Lima Vaz, não é? E para garantir a inteligibilidade da história. Por outro lado, há no Brasil uma certa desconfiança em relação à filosofia confessional e uma defesa de uma filosofia secular. Como o senhor vê isso? De que modo a filosofia de Lima Vaz pode nos ajudar a pensar os desafios do Brasil atual? E ainda tem outra aqui, que é do Fábio. Como entender a dialética, interioridade e exterioridade, que coloca o absoluto transcendente imanente ao mundo no pensamento de Padre Vaz? Eu queria acrescentar ainda, deixa eu ver aqui, o Guilherme já colocamos, também tem outras. Eu só queria a Zeneide Nunes, né? Como se dá a relação liberdade absoluta e história, não é? E o que achei, agora uma pergunta assim, se for possível, né? Também não estou querendo, já tem muita coisa, né? Eu achei muito interessante, lendo hoje aquele texto inédito dele, mesmo sobre o absoluto, a questão da cultura, não é? Do sujeito histórico, ser histórico, e como é que ele foi, como ele trata não só a alienação do trabalho, não é? Mas a alienação do sentido. Eu achei impressionante isso, como que ele vai trazendo, né, a formação da consciência, consciência histórica, e como nós ficamos muito presos à questão do trabalho, e onde que vai permitir esse caminho até o transcendente, talvez seja, que eu não terminei de ler o texto, né? Talvez seja exatamente essa liberação do sentido, que ele também chama alienação dos sentidos na cultura, ou seja, abrir, né, exatamente para todos os povos, né, todas as culturas, todos os credos, não é? Eu queria ver uma também sobre isso, se der tempo, né? Obrigada. Então, agora, a gente poderia... Quem que será o primeiro? Marli? Sim. Eu vou fazer algumas observações, então, rapidamente aqui. Posso fazê-las? Pode, deve. Bom, então, primeiro eu vou fazer uma observação bem rápida sobre a pergunta. Eu não lembro o nome de todos, né, mas uma observação bem rápida sobre a pergunta, que é bem objetiva, do Guilherme de Oliveira, né? Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta sobre se é a representação de Marx pelos marxistas. Eu diria que não. Não é que a crítica do Padre Vaz, essa crítica pode ser encontrada em dois textos, porque essa crítica ela está exatamente nesse arco do final do século, do final dos anos 50 a final dos anos 60, né, no texto Marxismo e Filosofia, né, e no texto Ateísmo e Mito, né, a propósito do ateísmo do jovem Marx. Então, Padre Vaz lê e discute não com o marxismo, né? Por exemplo, ele não está discutindo sobre, por exemplo, o marxismo, digamos, da Segunda Internacional, que é facilmente criticável, né? O marxismo da Segunda Internacional é fácil de criticar. Mas ele está criticando os próprios textos de Marx, mas ele circunscreve essa crítica ao jovem Marx. Tá? Então, ele está criticando os textos de Marx, tanto em Marxismo e Filosofia, de 1959, quanto Ateísmo e Mito, de 1970.
Né? Agora, eu quero fazer mais duas observações, e eu vou abrir o espaço, largar o espaço aí, porque senão eu falo demais. Tá? É o seguinte, né? Em relação a absoluto, absoluto história, né? É claro que não se pode compreender, né? Não, como é que nós vamos compreender o absoluto, né? Se nós compreendêssemos o absoluto nesse sentido de compreender, a palavra disso é de aprender, nós finitizaríamos, né, o absoluto. Por isso que quando nós falamos em absoluto, nós sempre usamos esquemas imaginativos, né, que o Padre Vaz diz, são esquemas cronomórficos, quando a gente fala assim, o absoluto vem antes, depois que vem as outras coisas, são esquemas cronomórficos, ou esquemas antropomórficos, tipo, né, que produz algo, como o seu esquema, o marceneiro que produz a mesa. Né? Então, não tem jeito, esses esquemas são sempre esquemas, sempre são esquemas, está dando alguma interferência, são sempre esquemas limitados, né, mas inevitáveis, porque são esquemas imaginativos. Né? Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala de inteligibilidade, é ver como que essa exigência do absoluto se põe concretamente. Né? Ou seja, o absoluto na história significa que o absoluto... Vamos pegar Deus, então. Deus não irrompe de repente na história, ou vem a história e de repente aparece Deus. Né? Não. Vamos dizer, o absoluto, ele já está na história, aquilo que o Padre Vaz chama de tempo catacrônico. Quer dizer, é uma afirmação do tempo. Não é que ele vai se realizar, né, no tempo. Vou usar uma expressão dele, ele está na história, mas não é da história. Isso é uma maneira de falar, que é uma exigência de pensar o concreto na história. Né? Mas a Cláudia coloca uma questão, é a última, afinal de contas, né, esse pensamento Lima Vaz ajuda a pensar os desafios do Brasil atual? Né? Bem, aqui é o seguinte, né? O que significa, então, o absoluto na história? Né? Significa, né, um pensamento concreto, é um pensamento da valorização do concreto, da valorização do corpo, e, portanto, da valorização de todo o sofrimento, todo o padecimento do corpo. Portanto, essa que é a ideia fundamental de pessoa. A pessoa que vamos dizer assim, a categoria que fecha a antropologia filosófica, que fecha a ética, a pessoa, ela é sempre encarnada, ela é sempre no corpo. Portanto, a ética, ela é extremamente sensível ao sofrimento, ao padecimento corporal. É nesse sentido que não pode ser uma ética intelectualista. Pensar o absoluto no tempo significa, o inadmissível do sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento pode ser acolhido, mas ele é inadmissível que nós justifiquemos ou que nós não tenhamos compaixão pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento do outro, ou que nós não liguemos para a fome, para a doença, para os doentes. Então isso, mas isso é tão bonito. Não, isso coloca uma linha, inclusive em termos políticos. É inadmissível pactuar com aqueles que não têm nenhuma compaixão ao sofrimento. Portanto, é inadmissível compactuar com aqueles que, dentro de uma retórica cristã, são cristãos desencarnados, que não ligam a mínima para o sofrimento das pessoas. O absoluto no tempo, o absoluto na história, é extremamente sensível ao sofrimento concreto, sofrimento psíquico e o sofrimento no corpo.
Portanto, há um limite para, digamos assim, as alianças. Nós podemos fazer alianças políticas com, né, com religiões, etc. Mas nós não podemos nos comprometer com aqueles que não têm compaixão pelo homem concreto. E isso é um ensinamento fundamental no Brasil de hoje, que vive uma catástrofe sanitária na pandemia e uma catástrofe política no fascismo atual. Eu queria não ter deixado de falar isso. Muito bem, professor Dravin, queria alinhar com sua fala, sou completamente de acordo, mas eu só queria pontuar um elemento que nos dificulta, no caso da nossa exegese ao texto do Padre Vaz. É que o Padre Vaz, ele não completou, né, o seu desejo, que talvez seria, que era escrever uma metafísica. Nós temos, não é? Nós temos no Raízes da Modernidade, sem dúvida, um texto de preparação a uma metafísica. Há muitos elementos de uma formulação metafísica ali, mas ainda não é isso. E nesse sentido, não é? Sem dúvida, o assunto pessoa, o assunto pessoa, que é o cume do itinerário, seja da antropologia filosófica, seja da ética, ele exigiria de Padre Vaz uma reelaboração. Porque no caso do cristianismo, não é? A pessoa não é tudo para se dizer de Deus. Porque Deus, né, o Deus cristão é um Deus pessoal, não há dúvida, mas é um Deus, na compreensão da própria teologia, que vive numa unitrinidade, numa unitrindade. Ele é um só Deus em três pessoas. E isso, de fato, era um elemento que eu creio que o discurso do Padre Vaz se colocaria como um grande questionamento, não é? E aí eu penso que os estudos sobre ele, não é, de fato, têm de procurar em outros autores, também no campo da teologia, esses elementos, não é? Se nós vamos, porque, de fato, o discurso cristão ele não permite essa dicotomia ou essa separação, não é? Como você muito, muito bem lembrou aí, essa espécie assim, de neutralidade com relação à compaixão. Não é? Mas, no caso do discurso cristão, o Deus cristão, ele não é todo ele dito, não é? Quando nós cristãos nos referimos ao Cristo crucificado e ressuscitado, como é apresentado no Novo Testamento. Não é? É mantido sempre aquela espécie assim de transcendência, ou, se nós quisermos, uma intransponibilidade, né, que o sujeito, ou o espírito, né, ou o eu sou, né, não consegue, né, dizer totalmente aquele eu sou que é dito pela afirmação da proposta cristã, da revelação cristã, não é? Que a gente pode tomar do livro do Êxodo, não é? Aquele eu sou que é dito de Deus a Moisés, ele, de certo modo, né, nós nem podemos nos relacionar totalmente com ele, ele vai se manter sempre, por assim dizer, inacessível a nós, porque a nossa única possibilidade, enquanto nós estivermos essa vida marcada pela biologia, que é a vida que todos nós vivemos, ela sempre vai faltar essa adesão total.
É por isso que nós vivemos sempre nessa tensão entre o finito e o infinito. Ou, para dizer na pergunta que fez o Fábio, nós vivemos nessa tensão entre a interioridade de compreendermos algo e, ao mesmo tempo, essa exterioridade que sempre nos deixa sem a compreensão, mesmo nós sendo capazes de nos comunicar entre nós. Bom, eu não sei como é que vamos fazer agora, né? Mas é claro, eu vou só fazer um breve comentário, né? O que o padre Delmar disse, é claro, eu acho que eu queria falar duas coisas, né? Em primeiro lugar, que no âmbito, né, o Parivasa está no âmbito da filosofia. Existe vamos dizer assim, uma motivação, uma inspiração, né, teológica, né? Mas o Parivasa não avança propriamente na teologia, né? No artigo que ele escreve sobre teologia da libertação, então ele fala, né, que nós, que diz, está falando da teologia da libertação. A crítica que ele faz na teologia da libertação é que tem que se manter como teologia. E manter-se como teologia é ser fiel ao eixo cristocêntrico, né? Então, aí, nesse momento, ele está falando que o problema não é a necessidade da luta pela justiça, etc., mas a manutenção do eixo cristocêntrico. Mas, normalmente, o discurso do Parivasa é um discurso filosófico, né? Então, como é que se dá esse discurso, por exemplo, no âmbito dessa primeira grande sistematização, que é a antropologia filosófica, né? Ele, na categoria de espírito, ele vai falar que é uma categoria analógica, ou seja, o espírito, ele, vamos dizer assim, é relativo ao espírito infinito. Mas por que nós podemos dizer que é um predicado ou uma categoria fundamental no discurso antropológico? Por analogia. E aqui, então, eu queria dizer o seguinte, né? Quando eu falei inteligibilidade, né, é que no discurso estritamente filosófico, o absoluto aparece como uma exigência de inteligibilidade pelo seguinte motivo. O que é o absoluto? O que é o absoluto? Aqui no plano estritamente filosófico. Então, não estamos falando em Deus, nem na teologia, estritamente filosófico. Como é que aparece a problemática do absoluto? Aparece como exigência de inteligibilidade a partir da filosofia transcendental moderna. A filosofia transcendental moderna vai dizer o seguinte, né? Qual que é a inteligibilidade possível para nós conhecermos a natureza, né? Para nós termos experiência das coisas? A estrutura, digamos assim, a priorística, a estrutura a priori, não é? Que nós temos uma estrutura a priori transcendental para conhecer, né, as coisas. E o idealismo alemão, está lá no curso do Parivasa, ele vai dizer, não, é preciso, né, conhecer, não colocar toda a experiência remetida ao sujeito finito, né, a uma analítica da finitude, para usar a expressão do Foucault, uma analítica da finitude, que seria essa estrutura cognitiva, mas aprender a inteligibilidade da própria realidade, quer dizer, não aceitar a dualidade entre conhecimento, né, entre o sujeito e coisa em si. Portanto, o absoluto, nas palavras do Parivasa, é a totalidade do pensável. Então, se nós queremos pensar a história, que faz parte da realidade, então nós temos que pensar a história pressupondo o absoluto como exigência de inteligibilidade, sem ficar nos limites da crítica kantiana. Então, essa que é a exigência de inteligibilidade num plano estritamente filosófico. Agora, só que a metafísica do Parivasa não fica aí, como o padre Delmar muito bem disse, né, citando o Herrero, né, que o Parivasa não é um hegeliano. Então, o Parivasa diz, bem,
Mas acontece que existe aí também uma outra coisa, que é o seguinte, né, que a metafísica, além dessa exigência dialética, e que tem uma exigência analógica, que a exigência analógica é essa, é que toda inteligibilidade que tem como seu núcleo o juízo, quando eu falo a casa é verde, né, por exemplo, é uma afirmação do ser. E essa afirmação do ser transcende toda determinação objetiva. Esse a casa é verde? Transcende todo o predicado, todo ato de predicação, e transcende o próprio sujeito. Ou seja, em todo ato de julgar, a inteligibilidade não vem nem do predicado, nem do sujeito cognoscente, mas vem do ato. E essa é a metafísica do ato de São Tomás de Aquino. É a metafísica do actus essendi. Portanto, o Padre Vaz, ele pega essa inteligibilidade de Hegel, mas ele articula, né, com a exigência de sentido, que é a exigência de sentido presente em todo ato judicativo, em todo ato de julgar. E por isso que ele remete à metafísica do ato de existir. Mas, como bem disse o padre Delmar, né, isso não pode ser inteiramente elucidado, porque o padre Vaz não fez um tratado de metafísica, ele nos deixou uns escritos de filosofia 7, né, sobretudo essa discussão sobre a metafísica da essência e a metafísica do ato de existir, né, mas não desenvolveu isso, digamos assim, plenamente. Né? Aqui tem uma pergunta do Thales, que eu vou responder rapidamente, está dirigida para mim, está dizendo assim, se essa questão da inteligibilidade, porque eu falei da uma expressão, né, subespécie redentionis, ver o mundo sob a espécie da redenção, né, se teria uma influência de Benjamin e Adorno, né? Eu não saberia responder isso, né, assim, taxativamente, Thales, mas eu acho que não, porque eu não vi, assim, embora eu tenha usado a expressão, eu não vi uma presença de Adorno e de Benjamin, né, no Padre Vaz, né? Mas nós não podemos esquecer, né, que Adorno, né, foi um estudioso de Hegel, né, e, portanto, tem a mesma fonte comum, né, pois Adorno e Benjamin, vamos dizer assim, se inscrevem na tradição do marxismo ocidental, e o marxismo ocidental, a partir de Lukács, ele vem todo com um elan, assim, da dialética hegeliana. Agora, precisar isso ultrapassa a minha competência. Mas é interessante, a ideia de dialética sem síntese. E em Benjamin é essa figura paradoxal, né, de uma espécie de marxismo teológico. Então, realmente, talvez seja mais a fonte comum do que a influência de Adorno e Benjamin direta, né, no pensamento Padre Vaz. Muito bem, eu queria só dizer uma coisinha a mais. Em primeiro lugar, agradecer nesse momento, saudar toda a vênia o professor Dravin, e, ao mesmo tempo, dizer que Padre Vaz, ele se manteve sempre um filósofo, não é? Como o professor Dravin fez questão de sublinhar. Então, toda a argumentação dele, mesmo que ele, por exemplo, se considere um filósofo cristão, mas toda a argumentação dele nunca deixa de ser filosófica. E, nos modos como ele faz isso, né, ele privilegia sempre a filosofia. Né? Então, acho que nesse ponto, né, a gente que não tem uma metafísica escrita por ele, né, pelo menos toda ela, mas a gente pode retirar dos textos que ele nos legou, aliás, muitos textos ainda não foram reunidos em livros, não é? Isso está sendo um trabalho que está sendo feito especialmente aí pelo Padre McDowell, né? Pela obra inédita do Padre Vaz. Então a gente está tendo toda essa produção, mas eu creio que a gente pode, de fato, nesses textos que ele já colocou, perceber, né,
como ele tem uma visão realmente que não deixa nunca de ser filosófica, né? E a gente pode dizer isso que, quer dizer, nós não encontramos naquilo que alguém talvez pretendeu dizer um criptoteólogo no Padre Vaz, né? Nós temos, sim, a mostra de um explícito filósofo, não é? E que tem sempre essa abordagem a partir daquilo que faz a filosofia, que é um discurso que se pretenda compreensível. E, nesse sentido, mesmo com relação ao discurso sobre a metafísica, é fundamental que a gente perceba como aquilo que é a definição de homem, segundo Aristóteles. Um homem é um ser que possui fala, né? A comunicação, ela é inerente à nossa existência enquanto seres não somente da natureza, mas seres de cultura, né? E a gente pode dizer que o ser humano só existe porque ele se comunica. Ele é capaz de dizer algo que seja compreendido pelos seus interlocutores, né? E essa definição vale para todos os tipos de seres humanos, porque quando nós vemos alguém, vemos situações, nós fazemos aquilo que faz a filosofia, que é utilizar o pensamento, e, no caso, pensamento que se, por assim dizer, materializa numa palavra, que é isso, né? Para dizer, como Platão no Teteto, quando vai explicar o que é a linguagem, justamente diz isso, é o pensamento que se traduz em palavras, né? Ou aquilo que a alma fala consigo mesma, isso é o pensamento, né? Então, a linguagem, o ser humano, enquanto capaz de se expressar, é aí que está também um dos modos de como o Padre Vaz compreende o ser humano, é aquilo que mostra com que nós realmente somos esses seres que não somente existimos, mas existimos numa vida que pode ser descrita, narrada, falada, comunicada. É isso. Muito obrigado. Então, nós ainda temos, né, aqui 5h30, não é? Aproximando do nosso agradecimento aqui aos nossos debatedores, a professora Cláudia, a Rose, né, e a todos que estão participando, né, dessa dialética, não é? Esse itinerário dialético entre a história e o absoluto. Ficou sempre na minha cabeça, agora, quero comentar, o Lima Vaz, realmente, no início da Ética, logo, acho que é no prefácio, na introdução, ele também tem umas afirmações que, desde quando a gente trabalha com a ética, ele diz o seguinte: não se faz ética sem antropologia e sem metafísica. Então, talvez não seja um tratado de metafísica, não é? Como ele está falando aqui, não é propriamente como Delmar já colocou a partir do pensamento de Herrero, não é? Mas ele diz: não existe ética sem metafísica e sem antropologia, né? E por isso, exatamente, todo o livro dele talvez não teve mais nem... eu estou querendo penetrar, não é, se no pensamento do Lima Vaz, nesse sentido, não tinha nem necessidade de fazer mais um livro sobre metafísica, não é? Um tratado de metafísica, porque, trabalhando dialeticamente, como ele trabalhou muito bem, o que ele pôde, né, antropologia, a ética, não é? E todas as raízes da modernidade, todos esses livros, acho que ele trabalhou um sistema, né, que chegasse até esse ponto desse absoluto também, né? Esse absoluto que é Deus, que é presença. É uma palavra muito, muito cara a ele, não é? Essa questão da presença, ou seja, que a pessoa é abertura para o absoluto, não é? Que é já a última parte da produção do espírito, né, quando ele fala na antropologia. Então,
nós vamos encerrar, não sei se tem alguém, não é, que mais, que já está na hora mesmo, e temos o próximo, né, que é da Cláudia Rose aí, o próximo evento, que já é um evento mesmo, né, nós precisamos que os docentes, discentes também, não é? Docentes e discentes, então, faça também a sua matrícula para o próximo evento, né, que nós temos aí, que vai encerrando, né, este evento tão importante. Então, só temos de agradecer a presença e vamos continuar, porque o pensamento do Lima Vaz é exatamente, a gente não termina numa tarde, nem num ano, né, mas é um pouquinho a vida caminhando. Cada vez que você lê um texto, né, já é um tratado também. Então, já está muito profundo, muito forte, não é? Toda a problemática, sua cabeça filosófica. Eu só tenho também de agradecer a oportunidade de estar aqui também, participando. Não é? Teve o carinho de conviver muito bem, muito perto com ele, não é? Quer dizer, muito jovem, mas também, né, tive essa possibilidade de beber um pouco, né, de toda a sua influência, suas inspirações, e eu continuo trabalhando o pensamento, e acho que o Vaz é também hegeliano, mas só para terminar nesse sentido, né? Toda a estrutura do seu pensamento, a gente lê essa estrutura dialética, não é? Não, que ele não é, como ele disse, que o Hegel é um filósofo inaugural e o Platão são os dois que realmente mudaram a face, né, da filosofia, mas eu acho, né, por acaso, que as aulas dele de 1984 estão sendo todas traduzidas nesse momento, né, e que nós estamos acompanhando também, né, os escritos de Hegel. E eu queria convidar também, que nós vamos fazer um evento aqui em Fortaleza, em setembro, não é? Lógica e Filosofia do Direito, né, em Hegel, e Lima Vaz, intérprete de Hegel. Mas vai ser essa temática aí que nós vamos tentar, com o grupo de estudo vazianos e o grupo de estudo hegelianos, não é? Ver sempre essa conotação aí, não é? Que nós temos da presença de Hegel no pensamento de Lima Vaz. Eu também só tenho de agradecer tudo. Então, que é de Rose, né?